irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus a gente poder estarmos nessa noite na presença do Senhor Jesus. É sempre um privilégio para cada um de nós poder estarmos na presença de Deus. Deus continue abençoando o auxiliar José Edio. Dirigiu este culto de uma forma maravilhosa. Todos os irmãos que aqui estão presentes, aqueles que não puderam chegar nessa noite, que Deus possa continuar abençoando e despertando para a glória do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nesse momento eu quero convidar os irmãos para que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Marcos está entre os sinóticos. Você vai abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos. Você vai passar Mateus e você vai encontrar o Evangelho de Marcos. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 12. Capítulo 12. Glória seja dado o nome do Senhor. A gente não estaria fazendo a live hoje, mas alguém fez um pedido para mim e eu estou aqui fazendo a live por um pedido que alguém fez, né? Ele está até fora do nosso Brasil. Que Deus possa abençoar de forma especial. Glória a Deus. Meus irmãos, versículo a partir do 41. A partir do 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 reis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele me chama muito a atenção, simplesmente por uma atitude tão linda que esta mulher, ela teve. Em outra observação importante a ser feito nesse texto, é que Jesus ficava observando. Jesus, ele sentava perto da arca do tesouro e ele ficava observando todos aqueles que chegavam e colocavam a sua oferta, colocavam a sua contribuição. Perceba, há muitos que ali estavam e chegaram até aquela arca, e o texto vai dizer que colocaram muito. Porém, eles colocavam muito porque colocavam daquilo que sobrava, daquilo que estava a mais no seu bolso. Isso não chamou a atenção de Jesus. Vale salientar que esse texto aqui não se refere à quantidade do tamanho da oferta. Não é isso que o texto está falando, mas o texto está falando daquilo que você faz e dá do seu melhor. Glória a Deus. Muitos chegaram e davam muito, mas porém dava porque sobrava, porque tinha demais. E Jesus sabia que a intenção do coração daquele povo não era verdadeiramente contribuir, mas era aparecer diante da arca como aquele que contribuía mais do que outras pessoas. Então essa mulher surpreende Jesus. Ela chega e pega o pouco que
que ela tinha. As únicas moedas, o sustento que ela tinha, e ela deposita ali na arca do tesouro. Jesus olhando para aquela atitude, porque a Bíblia diz o seguinte, que se você entrega uma oferta, você tem que entregar de coração. Se você entrega uma oferta, lembrando, irmão, hoje não é culto de ensinamento, mas o texto me leva para falar sobre isso. Eu não estou falando que a oferta é a mesma coisa que o dízimo. Não é. Dízimo é uma coisa, é 10% de tudo aquilo que você adquire no mês. Se você não cumpre, você está em falha com Deus. Isso é a pura realidade. Não tem como fugir disso. É o que a Bíblia ensina. Mas aqui o texto fala de oferta. Oferta é aquilo voluntário. É aquilo que você sente no coração e entrega. E Jesus observou a oferta desta mulher. Jesus viu o tamanho da fé desta mulher. Ela não se preocupou com outra coisa, mas a não ser de fazer aquilo que estava no seu coração, de contribuir com aquilo que estava no seu coração. E de repente, Jesus chama os discípulos para perto de si e começa a ter um diálogo com eles, mostrando a atitude daquela mulher, a ação daquela mulher que mudou simplesmente o cenário naquele dia ali. Porque tem pessoas, irmãos, que verdadeiramente, pelas suas atitudes brilhantes, em prol do reino, em prol da obra de Deus, chama a atenção de Deus. O que chamou a atenção do Senhor não foi simplesmente as moedas que aquela mulher entregou, não, mas foi o que ela deu de melhor para a obra de Deus. Ela entregou o seu melhor, porque Deus, ele não está preocupado com a quantidade que você contribui. Não é isso. Deus quer saber se o que você contribui está vindo do coração. Se estiver vindo do coração, haverá um resultado. Eu já quero abrir um parênteses aqui, que eu preciso explicar isso aqui para os irmãos e para aqueles que nos assistem. Talvez alguém faz algumas interrogações para Deus. Senhor, eu sou ofertante. Senhor, eu sou dizimista. Por que às vezes eu passo por muitas dificuldades? Por que eu passo por muitas necessidades às vezes? Será que quando você está entregando o seu dízimo, será que quando você está entregando a sua oferta, você está entregando de coração? Glória a Deus. Porque se você entrega diante do altar, se você entrega o tesouro na igreja, para manter a obra, para o avanço da obra, mas assim você faz, porém, se você faz preocupado dizendo, se eu ficasse com esse dinheiro, eu iria pagar aquilo ali. Então você entregou e não foi aceito o que você fez. Simplesmente vai servir para a obra, vai, mas você não vai receber nada da parte de Deus, porque você não fez verdadeiramente como a Bíblia ensina. Tem que ser de coração, tem que ser pela obediência à palavra de Deus. E tem muitas pessoas que se perdem nisso aí e acaba se desmotivando, acaba se desanimando e dizendo, eu não vou mais contribuir com a obra, eu não vou mais ofertar, eu não vou mais dizimar, eu não vou fazer mais nada porque as coisas não melhoram para mim. Eu quero te ensinar que o seu dízimo e que a sua oferta tem que ser daqui. Glória a Deus. E que aquele que assim faz está diante de Deus em obediência. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que o momento ofertório é um momento de adoração a Deus também. Está na Bíblia isso. Para quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Quando você oferta, você está adorando a Deus também. Então, meus irmãos, nós precisamos entender e tomar o exemplo desta mulher. Ela mudou o cenário naquele dia com a sua atitude. Jesus ficava olhando. Quantas pessoas, imagine comigo aqui, biblicamente, quantas pessoas com tanta condição financeira chegava diante daquela arca e lançava ali. E Jesus ficava olhando, porque Jesus via a atitude, mas a atitude sem a
A ação que está dentro do coração para Jesus não é nada. Você pode ter até uma boa atitude, mas se não for do coração, porque Jesus vê o que está dentro do coração de nós. Jesus conhece o que está lá dentro. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia é categórica em ensinar sobre estes assuntos. A Bíblia diz: o que a tua mão direita dá, a esquerda não veja. Isso está mostrando, meus irmãos, porque se você entrega com a mão e anuncia com a outra, você está em falta. Você não está cumprindo certo. O que a tua mão direita faz, a esquerda não pode saber. Isso é uma coisa interessante. E tudo quanto você contribui, tudo quanto você faz pela obra de Deus, se você está fazendo de acordo com a palavra de Deus, se você está dizimando em obediência à palavra, porque quem dizima está em obediência. É bíblico, eu estou falando. Quem não dizima está em falta com Deus. É bíblico. Só é você ler a Bíblia e estudar o que eu estou falando. Mas se você faz isso, entrega ali, e você está fazendo por obediência e por amor, pode ter certeza que a janela do céu, ela se abre. E quando a janela do céu se abre, irmão, é de uma forma tremenda, que aquilo que tão pouco aos seus olhos, para Deus é muito. Porque é o texto que está mostrando aqui. Muitos ricos ali entregaram muito, mas para Deus não foi nada, porque não foi verdadeiramente de coração, não foi verdadeiramente por obediência. Mas esta mulher, ela pegou o pouco que tinha, e Jesus pegou aquele pouco que tinha e fez muita coisa extraordinária na vida desta mulher. Existem algumas escritas, melhor falando, e alguns livros que foi narrado. A Bíblia não revela aqui o nome desta mulher, mas porém alguns historiadores, que eu não gosto de pegar livros de historiadores e aplicar em altar, não, mas eu quero abrir um parênteses aqui para expressar o que uma vez eu li sobre esta mulher aqui. Esta mulher, ela estava passando uma grande dificuldade. Essa mulher estava enfrentando um momento mais difícil da sua vida. E ela, mesmo assim, ela disse: eu vou até a arca do tesouro. Eu vou até a presença do Senhor e vou dar o meu melhor. Lembra da mulher? O profeta perguntou para ela, disse assim: o que é que tu tem em casa? Ela disse: eu não tenho senão um pouco de azeite dentro da botija. Ok, vai lá nos teus vizinhos, pega vasos emprestados, fecha a tua porta, porque o azeite vai descer. E quando o azeite desce, enche os vasos. E o que acontece? Só parou do azeite descer quando os vasos se acabaram. Enquanto o vaso tinha, o azeite não parou de descer. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher pegou o azeite, olha que coisa linda, pagou a dívida que o seu marido deixou, e a Bíblia vai dizer que ela viveu do resto. Agora eu quero interpretar algo interessante para os irmãos. Quando a Bíblia fala aqui que ela viveu do resto, não está falando do resto no sentido daquilo que foi rejeitado, não. Está falando daquilo que ficou ainda dentro da sua casa para ela viver. E o que aconteceu para isto acontecer? Ela obedeceu a voz do homem de Deus. O homem de Deus disse: faz um bolo para mim, prepara-se, o que eu tenho aqui, dá para fazer um bolo, comer eu, meu filho, e a gente ia morrer. E eu disse: faça para mim. Simplesmente ela obedeceu e fez. E o que aconteceu? A história daquela mulher foi mudada. Porque a obediência, ela traz resultados grandes e positivos para a vida do cristão. Em todas as áreas da sua vida, na obra de Deus, se você é obediente, pode ter certeza, os resultados grandes da parte de Deus virá para a sua vida e para a sua história. Saiba disso. É muito importante conhecermos tudo que a Bíblia nos ensina, para que a gente não fique em falta em nenhuma delas. Porque às vezes, por conta de uma falta que a gente esteja com Deus, está atrapalhando da gente receber muita coisa da parte de Deus. E às vezes a gente pode estar até orando, a gente pode estar até envolvido na obra, mas se a gente tiver em falta em alguma coisa importante na obra de Deus, atrapalha de você receber algo maior da parte de Deus. Isso que eu estou falando para os meus queridos irmãos é o que a Bíblia nos ensina. Para concretizar, eu vou ler novamente o versículo 44. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava.
mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Isso aqui é fé. A gente temos que ter fé. Sabe por que, meus irmãos, muitas das vezes a gente não vive milagre de Deus? Sabe por quê? Porque está faltando fé. A gente duvida demais. E principalmente quando as coisas apertam, a gente logo começa a duvidar. Ah, Senhor, eu acho que não vai dar certo. O Senhor não está me honrando. O Senhor não está honrando a minha fé. Ele está honrando sim. E se você continuar fiel a Ele, pode ter certeza. Prova vem, pastor? Vem. As portas podem se fechar? Pode. Mas também quando a janela do céu se abrir, se prepare, que vai descer muita coisa tremenda sobre a sua vida. Porque Deus, Ele honra os seus filhos. A Bíblia diz, é a Bíblia que diz, não sei o que estou falando. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você é justo diante de Deus, se você cumpre tudo que a Bíblia estabelece, pode ter certeza, mesmo na hora dos apertos da vida, você vai ver uma luz no fim do túnel. Você vai ver um escape de Deus para a sua vida. Receba essa palavra e creia, porque Deus, Ele vai te honrar. Fique de pé. Querido e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos pela sua palavra. Aplica no coração dos teus filhos, continua conosco, hoje e sempre, amém e amém. Sexta-feira nós temos culto de doutrina na congregação, lá embaixo, estarei lá, os irmãos que puderem estar lá, estejam para a gente aprendermos mais a palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz... Deus abençoe, está encerrado. O cumprimento do Senhor com a paz do Senhor. Diga para Ele, foi muito bom você ter vindo hoje. Jesus te ama e eu também. Deus abençoe.